Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Jesus vem em breve buscar sua igreja querida. Jesus vem em breve buscar sua igreja querida. Segue caminhando. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia de Deus, vamos estudar neste domingo, do dia 12 de setembro de 2021, a nossa lição de número 11, o reinado de Ezequias. Estará ministrando esta lição aos nossos corações o diácono, nosso irmão Tiago Lima. E eu quero já de antemão aqui também trazer um aviso para todos os nossos superintendentes, para os nossos pastores das nossas congregações, também para você, professor da nossa escola dominical, tanto do departamento infantil quanto do departamento juvenil e de adultos, para o nosso reinício do CAPED RP. O nosso CAPED reiniciará agora no próximo sábado, no dia 18 do mês de setembro, das 18 às 21 horas. Teremos lá a aula para os professores de todas as faixas etárias. E você, pastor, você superintendente, você professor da EBD, é muito bem-vindo para o nosso CAPED RP. Eu quero convidar a você para entrarmos em oração ao Senhor. Senhor bendito, eu te louvo pela vida do professor irmão Tiago, que estará também nos ministrando a tua palavra. Assim como sempre eu tenho usado, use mais uma vez nas tuas mãos, que o teu nome venha a ser glorificado através da nossa forma de ser e de viver, e que este assunto, baseado na vida do grande rei de Judá, do rei do sul, por nome de Ezequias, possa ser uma realidade, que a sua vivência, a sua forma de se comportar, a sua forma de relacionar-se contigo, possa ser um exemplo para a nossa vida em pleno século 21. Nos oriente, ó Pai, assim a nossa oração para a glória de Jesus. Muito bem, meus amados, Tiago, irmão Tiago, nosso diácono, estará nos ministrando este assunto. Eu lembro aos irmãos que o irmão Tiago tem um canal no YouTube e ele bondosamente também já é a segunda vez que ele está também oferecendo aí, aliás, a nosso pedido, né? Está assim nos honrando também com a sua palestra aqui para a nossa EBD. Que Deus nos abençoe e tenhamos uma ótima aula na paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez por aqui no canal Tiago Lima EBD. Neste vídeo vamos falar da lição de número 11, o reinado de Ezequias. Muito bem, para você que está chegando aqui pela primeira vez no canal, peço que se inscreva, e a todos vocês que estão me acompanhando, deixe aí, né, o like. Fazendo isso, o YouTube sempre vai estar recomendando esse vídeo às pessoas que pesquisarem, né, e estarem entrando na plataforma do YouTube para ver lições da escola dominical. Se você der o seu like, se inscrever, vai sempre dar relevância ao canal e esse vídeo pode chegar a mais pessoas. Tá certo? Então, muito bem. Então, a nossa lição de número 11, o nosso texto áureo fica assim, com o versículo: No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo Reis, capítulo 18, verso 5. A nossa verdade prática: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Muito bem. Nossa leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 18, do verso 1 ao 3, depois o verso 13, 28 e 29, depois o capítulo 19, verso 1, depois do 5 ao 7 e versículos 15, 16, 20 e 21. Já faço uma observação na questão da leitura para essa lição, que nós também, né,
você faça a leitura de 2 Crônicas, capítulos 29, capítulo 30 e capítulo 31. Esses 3 capítulos lá em 2 Crônicas, é bom que você leia para que você fique mais próximo de toda a história, né? E os detalhes que acontecem. E também a lição vai sempre fazer referência no livro de Crônicas, 2 Crônicas. Bom, então, nós nessa lição de número 11 vamos falar do rei Ezequias, um rei que, diferente de todos os outros que nós temos estudados, né, neste trimestre, que fala, né, já falei algumas vezes aqui a respeito do tema da revista, a proposta da revista é uma, e ela é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então, nós tratamos aqui desde Salomão, né, os reis que não foram bons para a nação de Israel, Judá, enfim. E aí tem um segundo ponto aqui, que diz assim, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Mas nessa lição, na lição de número 11, nós vamos falar do rei Ezequias, que foi um excelente rei. Por quê? Porque ele levou, né, as pessoas, levou a nação, levou todo o Israel, né, de uma maneira a adorar ao Senhor, a congregar ao Senhor. Ele restabelece aquilo que foi deixado, né, para trás, que o povo acabou escolhendo não adorar a Deus, mas aí vem Ezequias de uma maneira firme, né, de uma maneira forte, fazendo o quê? Com que todo o povo se voltasse ao Senhor. Então, como nós já dissemos, a lição diz também que bom rei foram aqueles que levaram o povo ao Senhor, levaram o povo à adoração, a buscar a Deus, né? E os maus reis são aqueles que deixaram a desejar nesse ponto, não estabeleceram o culto a Deus e, na verdade, estabeleceram altos, né? Nós vemos na história do Reino do Norte, em Israel, que os reis eles sempre estavam promovendo a adoração a falsos deuses. Muito bem, e nessa lição nós vamos falar a respeito de Ezequias, que é rei em Judá, tá certo? Rei em Judá significa, o que eu quero dizer, né, e a lição diz assim, que era o lugar onde estava o templo, onde ficava Jerusalém. Então, mesmo sendo o reino que ficava Jerusalém, que tinha o templo ali para que o povo adorasse, mesmo sendo assim, os reis não levaram o povo à adoração, e sim fecharam, né? Nós vemos o reinado de Acaz, né, que é o pai do rei Ezequias, fechando as portas do templo e simplesmente deixando Deus, os preceitos dele de lado e servindo a outros deuses. Muito bem, mas então nessa lição nós vamos falar de Ezequias. Então assim, até é gostoso falar, né, da vida, da história, da caminhada desse homem de Deus que fez com que o povo se voltasse ao Senhor, porque eu até citei com um amigo que é mais fácil, né, é mais gostoso. Mas então, o que acontece? Na introdução para essa lição, eu quero destacar nessa oportunidade assim, que o capítulo 1 vai ter o tema, né? O justo reinado de Ezequias. Esse é o nosso capítulo 1, onde nós vamos tratar um rei reformista, a purificação dos lugares sagrados, a adoração nacional. Esse é o nosso capítulo 1. Capítulo 2, Senaqueribe invade Judá, as ameaças de Senaqueribe e o temor do rei Ezequias. E no capítulo 3 nós vamos ter aqui o tema do capítulo 3, a oração do rei e o livramento do Senhor. E depois também, né, como subtópico, né, ou subcapítulo, a oração confiante de Ezequias e Deus conforta o rei. Muito bem, na introdução da nossa revista nós temos ali um texto curto e aonde que eu gosto de destacar sempre alguma coisa para a gente já ir meditando, né, na palavra do Senhor e na lição. Então, a introdução diz assim, que o seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor, né? E eu fiz a anotação assim, que aos olhos do Senhor. Então, foi muito bom a maneira em que ele conduziu o seu governo, porque ele se voltou a Deus, e tudo aqui está dizendo que é aos olhos do Senhor, tá certo? Então eu coloquei assim, que aos olhos dos homens, né, ao contrário, o oposto disso, você agrada aos homens, né? E eu pus, não se engane, vocês não precisam agradar os homens quanto à fé, né? Pois eles não conhecem o tamanho dela. Somente Deus conhece e nos conhece por completo, por inteiro, e sabe o tamanho da nossa fé. Então, aos olhos do Senhor, ele fez, tudo que ele fez, ele faz aos olhos do Senhor. Ele está preocupado com o olhar do Senhor. Ele não está preocupado com o olhar dos que rodeiam ele, das nações que estão ao redor, não. Ele está preocupado com o olhar do Senhor. Por isso que ele se destaca, por isso que ele busca, por isso que ele faz com que o povo adore, porque ele é adorador, ele é aquele que busca o Senhor, não é verdade? Então eu coloquei esse contraste só pra gente ir já pensando, né? Então, aos olhos dos homens, porque aqueles que não buscam ao Senhor, na verdade eles buscam os olhares dos homens, tá certo? É isso que eu quero
trazer para a gente meditar. E aos olhos do Senhor, né, mostra as suas qualidades, sem mentiras e falsidades. Então, aos olhos dos homens, as pessoas podem mentir e serem falsas, mas aos olhos do Senhor não. Mostra as suas qualidades, sem mentiras e sem as falsidades. Traz à tona o seu caráter diante de Deus, diante dos olhos do Senhor, e revela aquilo que você verdadeiramente é, pois não há como se esconder do Senhor. Então, é importante que nós tenhamos sempre isso em mente. Estamos diante dos olhos do Senhor. O governo de Ezequias foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor, porque é isso que ele se importava. Como é que Deus está me vendo? Como é que Deus tem me assistido? Como é que eu estou na presença de Deus? Essa era a questão de Ezequias. Não como outros que talvez, né, por não se interessarem por Deus, o verdadeiro Deus, mas sim aos falsos, gostavam de serem populares, né, entre os homens. Por quê? Porque as suas falsidades, as suas mentiras não eram declaradas, né? Não eram vistas, mas sim uma questão política, talvez um grande estrategista militar, né? Nós passamos aí por alguns reis que eram muito bons estrategistas. Então, pessoas que não se importaram com o Senhor, não levaram o povo a Deus, mas Ezequias, ele faz totalmente o contrário. Isso é muito gostoso de falar e de ver a história de Ezequias. Então, o reinado de Ezequias, né? No ponto 1 vai falar que um rei reformista, né? Então, o que esse rei reformista ele faz? Ele reuniu os sacerdotes levitas, né? E lhes propôs uma aliança com Deus. Olha, qual rei que faz esse tipo de coisa, né? O rei mandou o quê? O que ele faz também? Ele faz a reforma, ele destruiu os altares pagãos, né? Ele reabre as portas do templo. Então, são as coisas que esse justo rei faz. Ele restabelece as ofertas e os sacrifícios. Olha só, o povo que estava distante dessas coisas, distante de Deus, começa agora a caminhar em direção ao Senhor. Por quê? Porque os sacerdotes vão se purificar, eles vão buscar a estar dentro daquilo que Deus já tinha escrito para eles, e como se apresentar agora a Deus, não é verdade? E aí eu coloquei assim, restituiu, né, os ofícios sacerdotais e ainda celebrou a Páscoa, coisas, né, que há muito tempo não estavam acontecendo na nação de Judá, né? Vamos nos desligar um pouco agora do reino do norte e olhar para o reino do sul, onde estamos falando aqui, a nossa cidade que nós estamos falando é Jerusalém, é o templo do Senhor ali, o qual Salomão construiu, né? O que mais que esse rei reformista fez, né? Ele guardou os mandamentos do Senhor, né, que o Senhor tinha dado a Moisés, né, e tinha um coração disposto a fazer a vontade, né, de Deus no reino de Judá. Tá certo? O que ele faz? Ele reúne, né, todos, já comentamos aqui a respeito dos sacerdotes, né, mas também as lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Olha, você ter uma pessoa que conduz uma nação a se voltar a Deus, ok, ele faz toda essa lista que eu falei, mas também ele mostrou não só o caminho para servir a Deus, mas mostrou também que as pessoas, todos eles estavam em pecado, tá certo? Em pecado. Ele chama os sacerdotes, chama as lideranças e fala, olha, nós precisamos reconhecer que estamos em pecado, nós não estamos buscando ao Senhor, tá certo? E ele traz isso de uma forma onde todos fazem aquilo. Ninguém desdenha, né? Você não vê em momento algum os seus súditos, o reino, as pessoas, você não vê nenhum relato de que as pessoas desdenharam disso e não fizeram, todos buscaram, todos se voltaram ao Senhor. Olha só como é importante, né? Nós temos líderes que realmente nos encaminham em direção a Deus. Não é verdade? Aqueles líderes que falam a verdade. Mas não é a Bíblia, claro, pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia, professores, pastores ensinando, sim, mas dizer a verdade individualmente. Nós precisamos observar isso na lição e entender que é importante que, se de repente você hoje não é líder, mas amanhã você vai ser líder, e você precisa buscar em Deus sabedoria para mostrar à pessoa que é seu liderado que ela está em pecado, que ela precisa de um conserto com Deus, que ela precisa se voltar de maneira clara, de maneira que realmente ela vá se arrepender, e mostrar isso para uma pessoa, dizer isso para alguém, não é fácil. Tem que ter muito Deus na vida para poder fazer isso com muita graça e a pessoa realmente reconhecer ali o seu pecado. Porque através de uma conversa,
não é? As coisas vão se encaminhando. Mas nós precisamos entender que Ezequias era esse líder. Ezequias, ele era um líder que trazia as pessoas, ele trouxe toda uma nação para próximo de Deus. De que maneira? Servindo ele, mas também, não só fazendo aquilo que era prescrito na lei, mas também mostrando, através da lei, através dos preceitos do Senhor, que essas pessoas estavam em pecado. E elas precisavam agora ser melhores, se voltar a Deus de uma maneira e com arrependimento no coração. Não simplesmente por fazer a vontade do rei, porque senão não haveria história, não haveria sentido nós estarmos falando de Ezequias. Ele teria feito algo simplesmente político, não é verdade? E nós sabemos que não é. A história de Ezequias foi a história de um grande rei, de um grande homem de Deus, tá certo? Então Ezequias, aí o último ponto aqui é assim, Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi um reformista, olha só. Então não é simplesmente entender o que é um reformista, não é simplesmente entender que é um líder que vai chegar, que vai mudar, que vai trocar nós assembleianos, né? Vai trocar ali o regente, que vai trocar o líder da mocidade, que vai trocar o líder do ciclo de oração, simplesmente vai fazer as reformas porque, afinal de contas, a lição da escola dominical nos ensina que Ezequias é um rei reformista e é um homem de Deus, eu sou homem de Deus também, eu quero pegar esse exemplo e aplicar. Não tem nada a ver isso. Ezequias tinha um coração quebrantado. Esse é o ponto. Ele tem um coração quebrantado, ele reconhece, antes de qualquer um, ele reconhece Deus na vida dele. E é interessante que o pai dele não era assim, o pai dele era o contrário, é o avesso. Ele foi o avesso do pai dele, ele se voltou ao Senhor. Olha que coisa, mesmo tendo um pai que desprezava o Senhor, ele foi uma pessoa que se voltou ao Senhor. Então, isso mostra que nós não podemos nos ficar segurando em arestas que são fracas, que são frágeis, que não têm consistência. Nós precisamos assumir a nossa posição. Nós precisamos compreender que nós somos salvos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas nós somos pecadores. Tá certo? Aquele que diz que não peca, mente. Pecou, de qualquer maneira. Então, nós precisamos estar sempre atentos quanto à nossa vida, quanto àquilo que eu tenho feito, quanto àquilo da maneira que eu tenho me portado. Para quê? Para que haja em mim um coração quebrantado e eu poder ser realmente um reformista. Ser um reformista é isso, é aquele líder que mostra aos outros o pecado. E esses outros se arrependem e chegam e alcançam a salvação, né? Então é por aí. Não é simplesmente ser um líder reformista sem entender que precisa existir o quê? Um coração quebrantado antes. E que essa obra que vem sucessivamente são coisas de Deus na vida dele. Não é simplesmente uma atitude política, como eu já comentei. Muito bem, então vamos passar um ponto, senão a gente fica aqui por muito tempo. Olha como é gostoso falar do servo de Deus, né? Do rei Ezequias, que foi o servo de Deus. O rei Ezequias, em 2 Crônicas, no capítulo 29, como eu havia dito, precisamos ler 2 Crônicas, né? 29, 30 e 31. Olha só. No 2 Crônicas, capítulo 29, o que ele faz, né? Ele levanta de madrugada, pois não mostra a preguiça. Olha, esse é o líder, né? Que nós precisamos ter. Ajuntou os maiorais, né? Ou seja, ele orienta os seus líderes. Na casa do Senhor, ele sabe onde é o lugar da adoração, tá certo? Sacrificam ao Senhor, sabe que para agradar a Deus é necessário sacrificar, tá certo? Fez com que o ministério outrora esquecido fosse revivido e buscou o perdão de Deus e reconciliamento. Né? E também os direcionou quem? A toda a classe sacerdotal, aos levitas que ali iam servir ao Senhor. Os direcionou ao louvor, aqueles que louvaram o fizeram com alegria, e se inclinaram e adoraram. Olha, levar as pessoas com alegria a se inclinar, ou seja, a se despojar diante de Deus, se inclinar e adorar, tem que ser homem de Deus. Porque se não for homem de Deus, o povo não se inclina, não adora, não faz com alegria, faz murmurando, é terrível, né? E graças a Deus, eu dou graças a Deus porque, né, existem homens assim no nosso meio, né, no nosso tempo. Muito bem. Eu coloquei aqui também para somar nesse ponto, 2 Crônicas 30 e o verso 1. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. É que eu coloquei esse verso dizendo que quando eles vão para essa adoração, quando eles vão para esse momento em que há esse arrependimento, onde os sacerdotes, né, se purificam, faz todo aquele ritual, ele é um rei, né, ele foi um homem que também pensou nos seus irmãos. Olha só, que por mais quantos anos havia de separação da morte, né, de Salomão até o reinado dele, quantos anos não passaram, né, praticamente aí 200 anos, e ele lembrou dos irmãos. Quais irmãos? Israel, da tribo de Israel, né, isso mesmo, da tribo de Efraim, né, de Manassés,
E ele mandou convites a eles, para que viessem a adorar. Tá certo? Muito bem, então passando aqui, eu coloquei também Ezequias, o rei, né, o homem, foi um homem sábio, né, um homem pacífico, um homem que prefere a comunhão do que a discórdia e confusão, tá certo? E eu coloquei pra gente meditar Tiago, capítulo 3, verso 17 e 18, que diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem imparcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. E Ezequias era um homem que exercitava a paz. Ele queria estar perto do Senhor para que a paz do Senhor estivesse sempre com ele, tá certo? Será que nós estamos errados em pensar assim? Olha, outro ponto que eu coloquei, outro versículo que eu coloquei aqui também para falar que ele era um homem sábio, pacífico, né? E que buscou ter comunhão com os seus irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é isso? E com o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, né, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde há comunhão, há a bênção e a vida para sempre. Olha, ele sabia disso, ele estava buscando ter comunhão com seus irmãos. Tá certo? E depois até eu coloquei Filipenses 2, verso 1 e verso 2, que fala assim, né, se há alguma comunhão no Espírito. Tá certo? Mas aí você dá uma lida aí pra gente correr aqui. Coloquei também pra gente falar um pouco a respeito dos pontos fortes e êxitos, né, do rei Ezequias. Então, foi o rei de Judá que instigou reformas civis e religiosas. Teve um relacionamento pessoal e crescente com Deus. Desenvolveu uma poderosa vida de oração. Ele desenvolveu uma vida poderosa de oração. Mencionado como patrono de vários capítulos do livro de Provérbios, né? Lá em Provérbios 25:1 nós vamos ver ali que um dos seus escreventes também escreve lá Provérbios. Enfim, você pode dar uma conferida aí. Fraquezas e erros. Fraquezas e erros do rei de Ezequias, né? Mostrou um pouco interesse ou sabedoria em relação a planejar para o futuro e a proteger, né, a herança espiritual que desfrutou, em benefício das futuras gerações. Né? Imprudentemente mostrou toda a sua riqueza aos mensageiros da Babilônia. Esse foi realmente um erro, né, grande dele, uma ingenuidade que ele fez isso. Mas se você quiser deixar o seu comentário aí, o que você acha a respeito dessa atitude dele, né, que foi infelizmente uma brecha para que a Babilônia viesse. Mas enfim, lições de vida, né? O que nós aprendemos com Ezequias? Então, as reformas de limpeza têm vida curta quando poucas atitudes são tomadas para preservá-las para o futuro. Esse é o primeiro ponto. São 3. A obediência a Deus no passado não remove a possibilidade de desobediência no presente. E o terceiro, a completa dependência de Deus produz resultados surpreendentes, tá certo? Então, esses foram alguns pontos que eu trouxe aqui para a gente pensar a respeito da vida de Ezequias. Ezequias também foi um dos poucos reis de Judá que esteve constantemente ciente dos atos de Deus no passado e de seu interesse nos eventos do dia a dia. Então a Bíblia o descreve como um rei que teve um íntimo relacionamento com Deus. Como um reformador, Ezequias estava mais preocupado com a obediência no presente. Judá estava cheio de lembranças visuais da falta de confiança do povo em Deus. E Ezequias corajosamente limpou a casa, né? Ele reabre o templo e limpa toda a casa, purifica tudo e restabelece o culto. Altares, ídolos e templos pagãos foram destruídos. Até mesmo a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto não foi poupada, porque esta havia parado de direcionar o povo a Deus e se tornado também um ídolo, né? A serpente de Moisés. O templo em Jerusalém, falando ainda aí de Ezequias, cujas portas haviam sido lacradas pelo próprio pai de Ezequias, já comentei, foi totalmente limpo e reaberto. E a Páscoa, né, uma festa importantíssima para o povo judeu, para o povo de Israel, a Páscoa foi restituída como um feriado nacional e houve um reavivamento em Judá. Ponto 2 do capítulo 1, a purificação dos altares sagrados. Né? Então, com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniam e prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram os cultos e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. Tá certo? Então, toda imundícia, né? Tudo aquilo que não prestava, né? Que não presta, agora é uma aplicação. Toda imundícia, tudo aquilo que não presta deve ser o quê? Tirado para fora de nossas mentes e corações. A pergunta é, como fazê-lo? Não é verdade? Então, você tem que crer em Cristo, né? E aí, ele vai fazer essa obra na sua vida, tá certo? Se existe algo que não é santo, algo que precisa ser tirado, algo que precisa ser excluído da sua vida, da sua mente e do seu coração, Deus sabe, você sabe, Deus sabe, né? E como fazer isso?
deixando Cristo tomar conta completamente da sua vida. Nós somos como uma casa, né? E nessa casa tem vários cômodos, várias situações, várias, né? O cômodo do trabalho, lá no nosso trabalho, o cômodo familiar, o cômodo com a esposa, o cômodo com os filhos, né? O cômodo da vida social, o cômodo da vida na igreja com os irmãos. E Jesus, ele precisa entrar na nossa casa e estar presente em todos os cômodos. Ele precisa estar, olha só, o que diz lá em Apocalipse 3:20? Tão conhecido, né, essa passagem, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, né, é assim? Eu entrarei em sua casa, não é? E com ele cearei, e ele comigo. E Jesus vai fazer uma festa com você. Jesus vai tirar tudo aquilo que não presta, assim como foi no templo, assim como Ezequias fez, né? Assim que se alguém está em Cristo, e aí eu coloquei aqui 2 Coríntios capítulo 5, né, 17 e 18, que diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, olha, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E até, meus irmãos, o verso de número 7 do capítulo 1 de 1 João. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Muito bem. E próximo ponto, a adoração nacional. Então, a adoração nacional, a fim de restabelecer o culto a Deus, o que faz Ezequias? Foi a pergunta que eu coloquei. Mais uma vez, passando por aqui, convocou os maiorais da cidade para entrarem na casa do Senhor. Mandou celebrar a festa da Páscoa, né? Então todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Já mencionado, né? Ficou um pouco repetitivo, mas a convocação do rei levou o povo a quê? Né? A convocação do rei levou o povo a quê? Para a santidade e a adoração a Deus. Então houve um impacto espiritual tão grande, né, que ao voltar para casa o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses e rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Olha lá o que está escrito em 2 Crônicas 30, do 25 ao 27, rapidamente aqui. E alegraram-se toda a congregação de Judá e os sacerdotes e os levitas, toda a congregação de todos os que vieram de Israel. Lembra que ele convidou? Lembra que ele é um homem também que está preocupado com os seus irmãos? Que gosta da comunhão? Olha, e eles foram, né? Como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Olha, que registro, que história, né? Que legado Ezequias deixa na história dele, né, dessa pessoa. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Muito bem, aí depois disso o que acontece? E assim fez Ezequias e todo Judá, e fez o que era bom, e reto e verdadeiro perante o Senhor Deus. E toda, isso aqui não é revista, não é anotação minha, isso daqui é o versículo, né? Que fala, olha, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Nossa, isso é lindo, isso é coisa de Deus mesmo. Só homens que realmente estão se importando com Deus, preocupados em agradar ao Senhor, conseguem fazer. Né? E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar a Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Tá certo? Então, na adoração nacional, Ezequias cumpriu a missão muito bem cumprida, fez tudo certinho, fez tudo diante daquilo que Moisés tinha prescrito já na lei, para que os sacerdotes se santificassem, para que eles pudessem ali fazer o sacrifício, os levitas, né? E os levitas fizeram o que eles fizeram, tocaram nos seus instrumentos com alegria, serviram ao Senhor com alegria. Esse é o ponto, esse é o ápice, esse é o lugar onde nós precisamos estar, tá certo? Sente-se do tópico 1, quando nos voltamos para Deus, as mudanças de comportamento e atitude são inevitáveis. As mudanças de comportamento e atitude são inevitáveis, pois sua santidade nos constrange. Muito bem. Capítulo 2, Senaqueribe invade Judá. As ameaças de Senaqueribe. Agora a gente chega aqui, né, num ponto muito interessante da história de Ezequias, que é onde ele recebe, né, a afronta, né? Ele é afrontado pelo rei da Síria. Né? Nós vemos no começo do capítulo 18 de 2 Reis, que vai dizer ali, vai dar as datas, né, de como estava sendo no reinado do norte e também no reinado do sul, nos dá toda a referência. Então, diz que quando Oséias estava no terceiro ano de Oséias, Ezequias começa a reinar, né, e ele tem 25 anos.
Ele não era um homem aí de 40 anos, né? Um pouquinho mais aí como eu. Não, ele era um jovem de 25 anos. Olha, um jovem de 25 anos começou a reinar uma nação. Às vezes nós encontramos jovens de 25 anos hoje que não conseguem amarrar o sapato sem a mãe e o pai ajudar. É terrível isso, né? Então, ele começou a reinar no 3º ano do rei Oséias. E começou com 25 anos e reinou 29 anos, tá certo? Então, quando ele finda o seu reinado, quando ele morre, quando ele deixa de ser rei, ele está lá com 54 anos de idade, tá certo? E no 4º ano, né? No 4º ano começa o cerco lá em Samaria, né? No 4º ano de Ezequias começa o cerco em Samaria, né? E no 14º ano, como é que tá aqui, ó, no verso de número 13, vamos dar uma lidinha aqui na Bíblia, aí chega Senaqueribe, né? O rei Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Ou seja, deu uma desestruturada ali no seu exército, né? Deu uma desestruturada, porque nós não vemos na história de Ezequias ele falando com algum general, não é verdade? Nós não vemos na história de Ezequias ele falando com um conselho no sentido de reunir tropa para ir contra Senaqueribe. Você percebe? Por quê? Senaqueribe invade as regiões de Judá e destrói, né, e consegue capturar muitas cidades fortes ali. Então me parece que aquilo que o rei tinha na sua mão, ele não tinha mais, que era o exército, a força militar, né? A proteção da nação. Agora, na verdade, me parece que o exército ele tinha se desfeito, não existia, né? Nesse momento. E a solução mesmo foi Deus. A solução mesmo foi orar. A solução foi falar com Isaías, né? O profeta Isaías, filho de Amós. E aí manda lá o recado para Isaías. Isaías dá a resposta, né? Deus, a resposta não vem por Isaías, mas a resposta vem de Deus, né? No capítulo 19, no verso de número 6, vai dizer: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Não temas, pode ficar tranquilo, que eu estou à frente disso tudo. Nossa, é muito bonito isso, né? Então, o que nós anotamos aqui, né? No ponto 2, capítulo 1, que vai falar as ameaças de Senaqueribe. Então, o texto da revista diz assim, olha: agora Senaqueribe, rei da Síria, né? Ao expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Então, durante o cerco de Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza do seu Deus. E o que eu coloquei aqui? Segundo Reis, né, 18, verso 13 e 16, conta que Ezequias deu toda a prata que tinha, né? A história, a Bíblia conta que ele deu toda a prata e ouro que tinha na casa do Senhor para Senaqueribe. E mesmo assim, ele investiu com provocação e tentou intimidá-lo, né? O que destacamos? Se estamos no caminho reto do Senhor, o inimigo fica incomodado mesmo. Então, se as coisas, você se dispõe para fazer algo para o Senhor e começa alguma coisa te atacar, alguma seta vem por aí, é porque é significado que você tem mexido com o reino das trevas. E nós, no reino da luz, nós temos que caminhar mesmo, viu? E faz de tudo para tirar nossa paz. Ele fez de tudo para tirar a paz do rei Ezequias, né? Mas Deus diz que a afronta era com ele. E aí acabou. Aí, meu amigo, se Deus manda um recado desse para mim, eu vou dormir tranquilo, porque Deus é fiel demais, né? E aí ele diz, né, as afrontas, né? Que confiança é essa em que te estribas, né? Que você se coloca, que confiança é essa? Que você está pensando que é alguém, né? E em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? As afrontas de como é que é o nome do cidadão aqui, ó? Rabzaque, né? E o versículo, então, de 2 Reis 18, 21 e 22 diz assim: eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito. Você está confiando no Egito porque vai te ajudar, né? Para com todos os que neles confiam. E se porém me disserdes, no Senhor vosso Deus, nosso Deus, confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo: ajudai a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Então, ele faz de todas as maneiras afronta, né, para os enviados do rei, que eram ali o Eliaquim, né, Sebna e Joá. Na verdade, esse diálogo foi entre Eliaquim, Sebna e Joá, e entre Tartã, Rabsares e Rabzaque. Rabzaque era o oficial, né, que estava falando ali com os representantes do rei.
E ele, né, Rabsaque tenta conversar com os judeus, que era inútil, né, oferecer resistência. E ele pergunta, que certeza é esta que confias? Né? Bom seria que todos os pecadores se submetessem à força desse argumento, à procura da paz com Deus. Portanto, é prudente de nossa parte, rendemos-nos a Ele, porque é vão contendermos com o Senhor, tá certo? Que confiança, né, é esta que aqueles que Ele resiste se apoia. Existe muita astúcia, tá certo? Então, Rabsaque usou de muita astúcia nessa disputa, né? Além do orgulho, malícia, falsidade e blasfêmia, onde foi que Deus tomou à frente a direção dessa batalha. Então, os nobres de Ezequias conservaram a paz, né? A tempo de calar. Olha só, mesmo diante de toda a afronta que eles estavam fazendo, até um momento, né, um determinado momento aqui na história, que ele pede para que Rabsaque não fale em judaico, né, mas sim no seu idioma que ele iria entender, ele fala, não, negativo, eu vim aqui para falar para todo mundo mesmo, vocês estão agora perdidos, vocês estão entregues na nossa mão. Essa é a mensagem, né? Mas há momento de calar, né? Como também há momento de falar. Então existem pessoas a quem oferecer qualquer coisa religiosa ou racional é como lançar pérolas aos porcos. E eles ficaram sem falar nada, voltaram, contaram a história ao rei, e o rei mandou que fossem até Isaías buscar um conselho, né? Um conselho, e foi onde o primeiro momento que Ezequias pede uma resposta, e Deus responde, e Deus fala para ele, como eu já li aqui, né? Não temas as palavras que ouviste, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Aí, meu amigo, aí acabou, aí não teve mais como voltar atrás não, né? E então às vezes é melhor, né, deixar esse tipo de pessoa esbravejarem e que blasfeme, né? Uma expressão decidida de aborrecimento é o melhor testemunho contra eles, tá certo? Esse assunto deve ser entregue ao Senhor, que tem em sua mão todos os corações humanos, né? E devem encomendar-nos ele com humildade, submissão, esperança, de fé e oração fervorosa. Então todas as injúrias, né, foram pronunciadas em hebraico, como eu falei aqui. Então agora, pois, subi porventura sem o Senhor contra esse lugar para o destruir, né? O Senhor me disse, olha, isso aqui dizendo, o Senhor me disse, sobe contra essa terra, destrói-a. Que absurdo, né? E aí diz ele aqui, rogamos que fales, né? E ele não fala, e ele diz, porventura mandou-me meu Senhor somente a teu Senhor e a ti? Não, para falar dessas palavras, ó, é para falar para todo mundo mesmo. Mas aí, né, o que acontece lá em 2 Reis 18, 30 e 32, né? Diz assim, nem tampouco vos façais Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Né? Mas aí, olha só, não deis ouvidos a Ezequias, isso é eles falando ainda, porque assim diz o rei da Síria, coitado, contratai comigo por presentes, eles queriam dar cavalos, né? Manda aí um pouco de gente aí que eu te dou uns cavalos, se você tiver quem usar eles. Que desaforo, né? Que desaforo, ele falou. E aí, contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Que mentira aí do inimigo, né? Sempre oferecendo coisas que para ele não é possível, né? Isso era uma coisa, né, que os assírios faziam, como nós vimos na aula passada, que eles remanejavam as pessoas, né? Eles remanejavam, tiravam de um lugar e levavam para outros lugares. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Israel, logo depois, ali na sequência do período, eles vão embora para outras cidades, aí uma distância de 900 quilômetros, né? E o rei da Síria manda cinco povos ali para habitar aquela terra toda de Israel, né? E é onde se mistura e tal. Isso é a lição da aula passada. Mas aí o povo permaneceu em silêncio, né? Por quê? Por que o povo permaneceu em silêncio? A gente tô falando aqui a respeito de se calar, né? A gente já leu aqui alguma coisa, mas por quê, né? Por quê? O que eu e você faríamos nessa ocasião, né? Será que eu e você falaríamos alguma coisa quando alguém viesse nos afrontar? Ou até se você tem uma experiência, pode deixar no comentário, seria interessante. Porque o versículo 36 de 2 Reis 18 diz assim, porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra. Olha, o povo calou-se, todo o povo ouviu, né? O enviado do rei diz para Rabsaque, ó, não fala na nossa língua, fala na língua que você fala naturalmente, eu vou entender. Não, eu vou falar para todos ouvirem. Todos ouvem, mas ninguém fala nada. Nem os enviados do rei, nem o povo. Por quê? Porque mandado do rei havia, dizendo, não lhe respondereis. Ou seja, a palavra do rei foi honrada, né? O povo atentou à palavra do rei e falou, não, nosso rei falou para não falar nada, então nós não vamos falar nada. Eles poderiam falar, né? Quem vai segurar a sua boca, a minha boca? Ninguém segura a nossa boca, né? Mas a gente fala. Mas e agora? É para falar? Não, o rei falou para não falar nada, então não fale nada. Se o líder falou para você não falar nada, se o pastor falou para você não falar nada, fique quieto. Não faça aquilo que não é lhe ordenado para fazer. Tá certo? Então o temor do rei Ezequias, né? Mesmo assim, contudo,
Deus livra, né? Deus manda que um exército ataque lá o rei da Síria e ele precisa ir para essa guerra para resolver, então desfoca um pouco, mas mesmo assim, ó, ele faz o quê? E ouvindo ele dizer que Tiraca, rei de Cuxi, eis que há saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias dizendo, ou seja, lá no 19:10 vai dizer, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te engane, olha só, o teu Deus em que confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria, eis que já tens ouvido o que fizeram aos reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Ou seja, você não está ouvindo o que eu tenho feito por aí afora, não? Você acha que você vai se livrar disso? Eu vou acabar com você. Essa era a mensagem do rei da Síria para Ezequias. E aí Ezequias faz o quê? Recebendo, pois, né, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, qual foi a atitude dele? E lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias as estendeu perante o Senhor. Olha, deixou claro que a sua confiança estava em Deus. E não havia ninguém que pudesse o salvar. Um rei fazendo isso, em um momento de afrontas, em um momento que talvez o exército não estivesse pronto para ir para a batalha, um momento que eles estavam sendo oprimidos ali por essas mensagens, por essas afrontas, o que o rei faz? Coloca diante de Deus, né? Coloca diante de Deus toda a situação e agora quem vai fazer, quem vai lutar essa batalha, quem vai resolver essa questão na minha vida? Só pode ser Deus, porque não há outro que possa fazer na minha vida se não for Deus. Essa era a consciência dele, do rei da nação. Olha que importante isso. Então devemos desejar particularmente que os que falam a nós da parte de Deus conversem com Deus a nosso favor. Os que possuem as maiores chances de prevalecer são os que elevam os seus corações a Deus em oração. A condição externa do homem é a oportunidade de Deus, ainda que os seus servos nada possam dizer, senão sentir-se atônitos pelo comportamento do profano, orgulhoso e hipócrita, e terem palavras de consolo para o desanimado. Tá certo? Então, levou o rei agora a se dobrar, né? Então, aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado, certo? E até coloquei aqui para a gente meditar um pouco o Salmo 37, do 1 ao 7, tá certo? Que diz, não te indignes, né, por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha que lindo isso. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então, eu sempre falo, quando eu leio aqui Salmo 37, aquele que confia também deleita-se, aquele que entrega, descansa. Então espera nele, e ele vai te abençoar, te livrar, e com certeza você vai contar uma história muito linda ainda do Senhor na sua vida. Síntese do tópico 2, nosso inimigo não tem nenhum poder sobre nós. Todas as suas pretensões passam pelo crivo e aprovação do Senhor. Capítulo 3, a oração do rei e o livramento do Senhor. Muito bem, então o ponto 1 diz, a oração confiante de Ezequias, né? Para intensificar ainda mais sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. A mensagem exigiu a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente, né? Então, segundo Reis, capítulo 19, do 15 ao 19, na oração de Ezequias, o que nós aprendemos lá? Eu anotei assim, ele conhecia em quem acreditava, ele conhecia. A oração dele começa assim, ó Senhor Deus de Israel, o clama como Deus Altíssimo, que habita entre os querubins. Essa é a oração. O único Deus de toda a terra. Ele sabia que Deus era o único Deus de toda a terra. Aí ele diz, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Também ele fala que ele é o Criador soberano. E na oração diz, tu fizeste os céus e a terra. Ele também diz, né, Deus que tudo ouve, que tudo vê. Ele fala isso na oração. Como é que ele fala? Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Olha, essa é a oração. Essa é a oração de fé de Ezequias. E colocou, né? Eu coloquei aqui, colocou a confiança somente no Senhor. Colocou a confiança somente no Senhor. E aí ele diz, o verso 19
do capítulo 19 de 2 Reis. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Essa foi a oração de Ezequias, quando ele se viu ali com as cartas na mão, mais uma vez a afronta, né, sobre Jerusalém, o povo. A oração, é uma anotaçãozinha aqui no esboço de um estudo, a oração é o recurso infalível do cristão quando é tentado, quer lute com dificuldades exteriores ou inimigos interiores. Nós precisamos estar atentos. Diante do trono da graça, do Onipotente, o crente abre seu coração, apresenta o seu caso como Ezequias e apela. Quando pode discernir que a glória de Deus está ao seu lado, a fé ganha a vitória e ele se regozija, porque não será comovido. As melhores petições em oração são as que se fundamentam na intenção de honrar a Deus. Anotou? Muito bem. Com certeza a vitória virá. Amém? Em nome de Jesus, né? Então, Deus conforta o rei, né? O nosso segundo ponto, no capítulo 3 aqui. Então, Deus orou ao profeta Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que ele estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe, né? Então, lá, 2 Reis 19:20. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Ouviu. Já pensou você ter alguém para falar que, olha, a sua oração, Deus Todo-Poderoso, o Pai ouviu. Eu descansaria tranquilamente o resto da vida. Estamos assim, certo? Porque cremos que quando oramos, o Senhor ouve. Cremos que quando oramos, o Senhor ouve. É lógico que eu falei que se alguém viesse nos falar, seria interessante. E eu acredito que muitos tiveram já essa experiência, mas não é que precisamos de alguém para a nossa fé ser alimentada, não. Nós cremos, independente de que aconteça ou não, nós cremos que as nossas orações são ouvidas. Não é assim? O Espírito Santo até as melhora para direcionar a Deus, né? Muito bem. Então, para finalizar a história da afronta, né, um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 assírios, tá certo? No capítulo 19 de 2 Reis, no verso 35. E o fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico, né? Foi assassinado pelos próprios filhos, segundo a Crônicas 32, verso 21, né? O capítulo 19 de 2 Reis tem a mesma mensagem de Isaías 37. Então é interessante também que você faça, tá, essa leitura, até onde que fala, né, que Senaqueribe foi morto pelos filhos. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185.000 deles, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos esses eram corpos mortos, né? Assim Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Serazer, seus filhos, os feriram à espada. Escaparam para a terra de Ararat e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Um fim trágico, né? E para meditar também, né, eu coloquei aqui mais uma referência que eu achei bem interessante, né, para compartilhar e somar isso tudo que a gente está falando. Mateus, capítulo 5, do verso 10 ao 12, do 10 ao 12, né, que nos diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Jesus falando isso. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tá certo? Para a gente meditar. Nós precisamos nos colocar nesse lugar. Nós precisamos alcançar, em algum momento da nossa história, em algum momento da nossa vida, né, realmente viver situações que mostrem para nós mesmos que nós estamos no caminho certo. Né, a bênção de Deus, tudo aquilo onde Deus pode te levar, os lugares, né, que Deus pode te levar, enfim. Mas me parece que quando a gente vive essa questão da perseguição, porque nós adoramos ao Senhor, nós cremos no Senhor Jesus, quando nós vivemos essa experiência é muito bom. Isso nos fortalece, isso nos forja, né, melhores a cada dia. É uma experiência que enriquece a nossa alma, a nossa fé, tá certo? Então é interessante. Síntese do tópico 3, estamos acabando. Aquele que ousa afrontar o Senhor Deus é severamente castigado. A nossa conclusão diz assim: a lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. Tá certo? Vamos lá. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele
nos momentos mais difíceis do seu reinado. Nós precisamos fazer como Ezequias. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração, que confia nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Se derrame diante de Deus. Se derrame diante de Deus. Que nós possamos alcançar esse coração de Ezequias e que todo mal, quando vier até nós, ele se depare não com as nossas fragilidades, não com as nossas falhas, mas sim que se depare com o Altíssimo. Com o Altíssimo sobre a nossa vida. O Espírito Santo, Jesus, Deus Todo-Poderoso, fazendo na nossa vida, nos abençoando, cuidando de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Olha, chegamos ao final, né, dessa lição muito gostosa, né, como eu disse, uma lição que realmente foi boa de se fazer, né, foi empolgante. Falamos aqui durante alguns minutos, mas com certeza, lendo a Bíblia, buscando mais detalhes, né, nós vamos ver que com Ezequias nós temos muito a aprender, né, e essa história toda nos move, né, nos emociona, nos dá fé, né, não é emoçãozinha não, mas sim nos leva a uma fé crescente com o Senhor, tá certo? Então eu acho que nós precisamos, tenho certeza que nós precisamos nos dedicar ao Senhor, buscar a Ele de todo o coração, e com certeza o Senhor se agradará disso e estará sempre à disposição para te ajudar, né, para nos ajudar. Então que essa lição possa ter aí enriquecido a sua fé, tá bom? Se você chegou até o final do vídeo, quero te agradecer em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te enriqueça, né? E deixa aí um comentário aí, né? Dá um glória a Deus aí, pentecostal. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo então, amém? Que Deus os abençoe. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a